Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, é fácil a gente olhar para Jesus e ficar feliz, sim ou não? Mas e quando Jesus olha para a gente, como é que ele está? Né? Porque Jesus, ele reflete para a gente alegria, não é isso? O que a gente tem refletido com o Senhor? Quando o Senhor ele olha para a gente, o que a gente reflete para ele? Será que ele pode olhar para a gente também e falar assim: estou feliz, família? Porque a gente olha para Jesus e fala o quê? Estou feliz com Jesus. Não tem como ficar triste. E quando ele olha para a gente, será que ele fala a mesma coisa? É motivo da gente se perguntar, às vezes, e falar: Senhor, me ajuda, né? Me ajuda a agradar ao Senhor. Amém? Mas abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 33. Glória a Deus, quero pedir licença para entrar na tua casa. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, que o Senhor venha falar contigo nessa noite, amém? Que o Senhor alcance tudo aquilo que você necessita, que Ele possa te entregar nessa noite, amém? Jeremias, capítulo 33, versículo 1, 2 e o 3. Glória a Deus. Quem achou, diga achei. Achei. Quem não achou, diga estou procurando. Ninguém vai se entregar, né? Ninguém vai se entregar. Amados, a palavra do Senhor para que a gente possa, uma reflexão para que a gente possa iniciar o culto, porque na realidade o culto ele nunca se acaba, né? Nós estamos em casa falando com o Senhor, no serviço, na rua, todo lugar nós estamos falando com o Senhor. Então eu creio que a todo momento a gente está em comunhão com Deus. Amém? Jeremias 33 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Aí o verso 3 diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amado, uma reflexão bem rapidinho para a gente iniciar esse culto, onde Deus falou comigo. É interessante porque quando a gente pega essa história, pastora, diz que Jeremias estava numa situação difícil. E eu até notei, eu gosto disso. Jeremias estava numa situação difícil, num lugar difícil e com pessoas difíceis. E Deus sabia de tudo isso. E aí Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, clama a mim. E aí eu estava conversando com o Teco ali, eu peguei uma tradução na internet, onde diz assim: Jeremias, se você me chamar, e aí eu usei a tradução do Ademir, que diz assim: se você me envolver, se você me adicionar, se você me incluir, ou se você me convidar, eu posso responder. Será que a gente entende o que Deus está dizendo? Depende da situação que a gente enfrenta, pastor. Se a gente clamar a Ele tem resposta. Interessante que ele fala para Jeremias: Jeremias, eu vou responder aquilo que você não sabe, porque tem coisas que a gente sabe, e a gente ora a Deus, e Deus fala assim: você já sabe o que tem que fazer. Eu me lembro do povo quando ia atravessar o Egito, e chegaram diante do mar e começaram a clamar o povo a Deus, e a resposta de Deus foi: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, e tu, Moisés, toca no mar. Então tem coisas que, se a gente, por falta de vigilância, acaba impedindo a nossa vida de poder se aproximar do Senhor. E aí a gente vai para Jeremias, onde Jeremias estava numa situação totalmente difícil. Diz que ele estava encerrado no pátio, ou seja, ele estava numa situação muito difícil. Mas veio a ele a palavra do Senhor dizendo assim: clama a mim, Jeremias, eu sei o que tem que fazer. Tem momento que nós estamos igualzinho a Jeremias, preso em algum lugar, preso por alguma situação, alguma circunstância, alguma adversidade, e a gente envolve muita gente na adversidade, a gente envolve muita gente no problema, e a gente esquece de envolver quem realmente pode resolver, que é o Senhor Jesus. Quando a gente vai falar com o Senhor, amado, a gente vê que foi Deus que nos escolheu. Eu queria às vezes entender que
por nossa própria escolha, eu acho que nem aqui a gente estaria hoje. Quem não queria estar na feirinha de quinta-feira ali? Né, Mabel? Comer aquela batata que a gente comia aquele dia, né? Coisa de louco. Quem não queria? De repente está chupando sorvete, passeando. Essa é a nossa escolha. Mas quando eu olho lá para trás e entendo que a palavra só diz que Deus nos escolheu, é porque Ele tem algo comigo e com você, com a minha e com a tua vida. E se nós não entendemos isso, a gente continua escolhendo não estar diante do Senhor. Mas quando a gente vai para a palavra do Senhor, Ele fala assim: clama a mim, como eu disse aqui, a tradução que eu inventei, me envolve, me adiciona, me inclui, me convida. É a dificuldade. Porque Deus é o único que não abandona a gente. Passa frio, passa chuva, passa calor, vem a dificuldade, vem a prisão, vem o hospital, seja o que for. Deus ele é o único que continua com a gente, lado a lado. Mas você percebeu que Ele é o único que está com a gente, mas Ele é o primeiro que a gente deixa na hora difícil? Ele não abandona, mas na hora difícil a gente deixa Ele. Quantas vezes a gente orou, o Senhor falou: Senhor, até quando? Senhor, por quê? Para quê? É normal, mas a gente questionar o Senhor. Mas também a gente tem que entender que é normal a gente ouvir o que Ele tem. Às vezes a gente dobra o joelho e ora ao Senhor e fala: Senhor, eu quero isso, 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 isso. E parece que às vezes a gente não dá tempo do Senhor responder o que a gente pediu. Só que nessa noite Ele quer responder o que a gente tem pedido. Por isso que Ele disse aqui: clama a mim, ou seja, me envolve. Porque a gente tem que aprender a envolver mais o Senhor na minha e na tua vida. Envolver o Senhor, mas é chamar Ele e falar: Senhor, eu não consigo. Não dá mais. Eu achei que dava, eu achava que conseguia, mas eu não consigo. E a gente envolve Ele e fala assim: agora é comigo. Mas quantas vezes a gente se encontrou de repente com um amigo, um parente, um vizinho, e a gente se frustrou. E aí passa semanas, passa dias, passa meses, a gente faz a mesma coisa e se frustra de novo. Mas eu posso dizer aqui com toda certeza que com Deus a gente nunca vai se frustrar. Nunca a gente vai se frustrar. Mas eu tenho que entender que a vontade maior é dele. A última palavra é dele. E foi isso que Jeremias teve que entender. Quando a gente pega o livro de Jeremias e lê tudo ele, você vai entender que não foi fácil. Mas Deus desde o início prometeu que ia estar com Jeremias, a ponto de falar assim: clama a mim. Mas você acha que Jeremias não clamou ao Senhor? Jeremias ele tinha resposta. Às vezes nós somos do mesmo jeito. A gente fala: Senhor, o que é que eu faço? Aí Deus fala assim: faz isso. E aí no meio do caminho a gente se perde, fala: Senhor, o que eu tenho que fazer? E Deus fala assim: eu já falei o que você tem que fazer. É simples. Mas quantas palavras a gente não tem ouvido aqui no púlpito? Que Deus tem dado uma direção, Deus tem dado uma instrução. Só que sabe o que acontece? A gente está na emoção da palavra, pastora. E é bom a gente estar no culto, a gente ouvindo o que Deus está falando, através de um louvor. Só que quando a gente vai embora, parece que a gente esquece. No outro dia de manhã a gente esquece o que aconteceu. De repente, se a gente se perguntar para a gente mesmo o que é que foi pregado na quinta-feira, a gente não lembra. Porque às vezes a dificuldade é maior, o obstáculo é maior. Maior porque a gente não entende o Deus que a gente serve. Maior porque a gente não reconhece o Deus que a gente serve. E o que Deus está dizendo para nós nessa noite, para iniciarmos esse culto, é isso. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas Deus conhece e Ele está dizendo: clama a mim, me envolve, me chama, me convida para essa peleja. Eu poderia até citar aqui, acho que é Crônicas 20, segunda Crônicas 20, diz que Josafá estava numa situação difícil. E a palavra do Senhor diz, por sua vez, que a primeira coisa que ele fez foi colocar o povo para orar. Colocar o povo para buscar o Senhor. E quando a gente vê a história, eu acho que é segunda Crônicas 20, o verso 17, diz assim que o próprio Deus falou assim: nessa peleja não tereis que pelejar, parar e ficar quieto. Ou seja, vocês vão ver o que eu vou fazer. Só que para que isso acontecesse, pastor, Josafá teve que orar. Josafá teve que invocar todo o povo e falar assim: ó, a gente vai orar, vai jejuar. Ou seja, Josafá ele teve a instrução e fez a instrução. Verso 17 diz assim: ó, nessa peleja não tereis que pelejar, parai
está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saides ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amado, mas é interessante que ele fala assim, ó. Não temais, nem vos assusteis. Amado, o Senhor deu uma ordem para o povo. Eles tinham que fazer a ordem, executar aquilo que Deus tinha mandado. Como eu disse no início, Josafá, ele recebeu a notícia e ele foi orar. Ele fala, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso. Mas aí ele começou a lembrar tudo aquilo que Deus havia feito. E a resposta veio dizer assim, ó, nessa peleja não tereis que pelejar. Eu queria que você olhasse por mão da direita, da esquerda e falasse assim para ele, irmão, olha aí, irmãos, por mão da direita, da esquerda. Emília, fala assim, fala logo assim, irmão, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e veja a salvação do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Amado, como o pastor costuma dizer, hoje é noite profética, quinta profética. Se você clamar, ele vai responder. Amado, não tem como a gente ouvir uma direção do Senhor dessa assim, ó, dessa peleja, não tereis que pelejar, é tudo que a gente quer ouvir. Imagina Deus olhar para você e falar assim, ei, fica quieto, não peleja não, deixa que eu vou pelejar. Quem não quer ouvir isso? Quem não quer ouvir isso do Senhor? Mas coloque de pé em nome de Jesus, ou se coloque sobre os seus pés, você que pode, e nós vamos orar ao Senhor. Talvez, como Jeremias, se encontrava, talvez você está do mesmo jeito, preso com alguma coisa, e nessa noite Deus ele te dá liberdade de falar para ele, o que é que tem te prendido? O que é que tem te preocupado? O que é que tem te assustado? E ele pode te dar resposta. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, no nome, Deus, do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Deus, eis aqui o teu povo, Senhor. Deus, eu não sei o que cada um tem enfrentado, Senhor, eu não sei o que cada um tem passado, mas a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é o Deus que nos conhece, ó Pai, o Deus que nos sonda, Senhor. E nesta noite nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos e te pedimos, ó Pai, seja conosco, Senhor. Assim como o Senhor respondeu a Jeremias, dizendo, clama a mim, ó Pai. Assim como o Senhor respondeu a Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor venha responder a nossa oração nesta noite, Senhor. Venha tomar conta de cada vida neste lugar, Senhor. Cada oração, cada necessidade, ó Pai. O que cada um tem entregado nas tuas mãos, Senhor, que nesta noite possa receber, ó Pai. Seja uma instrução, ó Pai. Seja, Senhor, algo da tua parte, Senhor, que possa nos dar um norte, ó Pai. Que possa, Senhor, nos colocar de volta ao teu caminho, Senhor. Pai, tira todo o medo, ó Pai, toda indiferença, Senhor, toda circunstância difícil, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que de certa maneira, ó Pai, tem impedido o teu povo, ó Pai, de adorar, Senhor. Deus, nós te pedimos nessa noite, Senhor, abençoa, ó Pai, os jovens, as crianças, os adolescentes, os adultos, ó Pai. Senhor, fala com cada um nessa noite, te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque eu sei que tu estás aqui, Senhor. A tua palavra, ó Pai, nos garante que o Senhor está conosco, ó Pai. E é por isso que nós clamamos e te pedimos, fique conosco, Pai, receba, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, eu te peço nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, seja conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, amém, e graças a Deus, amado, aplauda e glorifique o nome do Senhor, amém? Só ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer,
leva-me na nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, não sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Vem sopra, só ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim dentro do contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, sopra, Senhor, sopra, Jesus, sopra em mim, oh, sopra, 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 sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Glória a Deus, aleluia. Eu vim pra te adorar em espírito e verdade, Jesus. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Santo louvor, onde flui o amor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor, flui o amor.
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Eu te vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo está em ti e tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, esse aqui, Jesus, esse aqui. Jesus, esse aqui. Jesus, Jesus. Diga isso nessa noite. Esse aqui. Jesus, Oh, Jesus. Olha a tua igreja reunida, Jesus. esse aqui. Eu me rendo Diga isso. aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me
Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias. Glória a Deus. Você sente por um instante? Nós precisamos abrir o nosso coração para que nesses momentos, nessas oportunidades que nós temos de buscar o Senhor, nós possamos realmente sermos transformados, não é verdade? Quando a gente tem um momento desse de louvor, a gente precisa deixar Deus agir nas nossas vidas. Eu não falo no sentido de deixar Deus de permissão, porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Ontem a pastora Eliette ministrou uma palavra lá em Mogi, e ela falava sobre, a palavra que ela deu, não foi essa, mas levou ela, ou melhor, falava sobre Sansão, lá em Juízes, no capítulo 13. Mas o contexto, era outro. Mas eu achei muito interessante, porque no final eu fiquei igual o Ademir, quase que eu peguei um canelinho e fiquei anotando, Porque eu me lembrei um pouco daquilo que eu ministrei, pastora, no domingo aqui, que eu falava sobre propósito. Como é importante a gente entender o nosso propósito, não é verdade? Como é importante de você entender o nosso propósito. Porque quando a gente entende o propósito, as coisas elas se tornam mais fáceis. Não vou dizer mais fáceis de tranquilidade, Elaine. Não estou falando mais fácil, pastora Luciana, porque a Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflição. Na verdade, vai ter luta, vai ter problema. Talvez quando você deseja, abre o teu coração para fazer a vontade de Deus, talvez as dificuldades aumentem. Eu canso de dizer, a gente fala assim, é só me colocar à disposição para fazer a obra, a luta aumenta. Meu irmão, se você não quiser isso, você está no lugar errado. Porque a gente está andando na contramão do mundo. É natural. Você andar na contramão é muito mais difícil você andar. Eu sempre faço aquela reflexão aqui. É a mesma coisa de você. Esses dias eu vim de Formiga, e aí você não foi nem no dia que foi na outra semana eu fui para Suzano de trem. Eu peguei o ônibus aqui, desci em Suzano e em Suzano eu tinha que descer. E eu não sei se vocês já devem ter pego o trem. Normalmente em Suzano que os trens começam a encher, Não sei se você já percebeu, Quando você vai para Mogi, Suzano, você sai aqui de Mogi mais tranquilo, você sai de estação de estudantes, estação de Mogi, Jundiapeba, até tudo mais tranquilo. Quando chega em Suzano, o negócio dá uma enchida, E eu tinha que descer em Suzano. Pensa numa luta. Eu vou descer e o povo querendo subir. Cara, é mais difícil. Talvez se eu estivesse em Suzano tentando entrar no trem, meu irmão, é só você relaxa os braços e deixa te levar. Igual uma música aí de um camarada, que todo mundo deve ter lembrado, como que a música fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai embora, gente. E agora, quando você está na contramão do mundo, a tendência, na contramão da situação, a tendência é dificuldade. Aí uma luta para me descer em Suzano, para me passar na dentista, eu tinha que terminar um tratamento dentário que eu estou fazendo, não terminei ainda, mas foi uma parte dele. Então, quando você se coloca à disposição para que Deus haja nas nossas vidas, normalmente nós vamos ter luta, natural. Mas quando a gente entende o propósito, essas lutas elas são minimizadas, elas são diminuídas. E a gente não consegue enxergar aquilo como, por exemplo, um morro intransponível, viu, Marco? Intransponível, Algo difícil de você atravessar, Terça-feira em Mogi, choveu muito lá, Alessandra, não sei se em Suzano também. Eu estava terça-feira com a minha mãe lá pensando numa tempestade, que caiu, mas foi tempestade mesmo. Aqui em Biritiba não choveu nada, perto que choveu em Mogi. Era 5 horas da tarde lá, parecia que a gente estava à noite, tudo escuro, água, o carro do Zé, o medo, Zé? Eu estava com medo de encher de água, mas muita água mesmo. Eu cheguei lá 3 horas, 3 e pouco, saí de lá eram umas 6 horas da noite. Então, quando você olha uma tempestade dessa, é difícil passar na tempestade, mas quando você entendeu o propósito de Deus, essa tempestade elas começam a ser, elas são menores, e você fala, não, estou enxergando uma luz lá no final do túnel. Porque a pastora falava de Sansão, e todo mundo aqui conhece a história de Sansão, que Deus promete a Manoá, que é o pai dele, e a mãe, que aquele menino ia ser diferente. Aí ele tinha um monte de critérios, A pastora falou
Ela falou um nominho lá. Não, você falou de estigma, mas existiam alguns critérios, né, Você não é simplesmente ter um menino, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Esse menino vai ter que cumprir essas regras aqui. Mas existia um propósito. E qual que era o propósito daquele menino? Deus já está fazendo diferente, eu já estou pregando aqui, amém? Depois a gente tira e diz uma oferta. Ela pode ficar aqui, que não vai ser bem rapidinho hoje, viu, Fred? Aproveitar que o Rodrigo está lá cuidando da Eloá, né? Qual que era o propósito daquele menino? A Bíblia diz que o povo de Israel já estava debaixo da escravidão dos filisteus. E ele ia livrar o povo dessa escravidão. Foram 40 anos. E esse menino se levanta, e o propósito dele ser um dos juízes era a libertação do povo. Então, qual que era o propósito? A libertação do povo. Amém? Esse era o propósito. E aí o que acontece? Esse moço não entende o propósito. E a Bíblia diz que ele vai começar a brincar com o pecado. Certo, Luiz? Ele vai começar a brincar com o pecado. Ele falou, não faz isso, não faz aquilo, as regras são essas, os predicados são esse, é isso que você precisa cumprir para que Deus age na tua vida. E ele começa a brincar. Sabe aquele negócio de falar, eu vou levar meu chamado do jeito que eu quero. Não, existem alguns critérios que você precisa cumprir. E a Bíblia diz que até que ele brinca com o pecado e ele acaba se afastando do propósito, ou melhor, se afastando de Deus, que o propósito sempre existiu e continua existindo. A Bíblia diz que chega lá no final, ele é preso, fura o olho dele e ele vira o palhaço da corte, bobo da corte. Ele servia de bobo, porque eu imagino que ele devia ser bem grande, né, pastora? Eu acho que ele devia ser bem grande, forte, só que ele não tinha força, porque ele perdeu a força, os olhos foram furados, e a Bíblia diz que ele virou o bobo da corte. Mas a Bíblia também diz, lá no finalzinho, acho que do capítulo 16, que ele estava dentro daquele palácio dos filisteus, e aí ele faz uma oração, ele diz, Deus, me dá mais uma força, só mais uma vez. E a Bíblia diz que ele pega aquelas duas pilastras, ele aperta e vai puxando, e ele derruba aquelas pilastras. E a Bíblia diz que tinha muita gente dentro daquele lugar. E a Bíblia deixa claro, e diz que ele matou mais gente no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Então, qual que era o propósito da vida de Sansão? O propósito era o quê? A libertação do povo. Sim ou não? Quando ele derruba aquele templo, ele morre e mata um monte de filisteu, o que foi cumprido? O propósito de Deus. O propósito foi cumprido. Amém? Não era libertação? O povo é liberto no dia daquela morte de Sansão. Agora, você acredita que ele precisava ter morrido para o propósito ser cumprido? Sim ou não? Não. O propósito podia ser cumprido de outra forma. Por isso que eu entendo, e eu e você, nós precisamos entender o que Deus quer das nossas vidas. Porque o propósito dele na minha vida vai ser cumprido, pode ter certeza disso. Agora, como que esse propósito vai ser cumprido? Aí outros 500, como diz aquele ditado. Como isso vai acontecer na minha vida é outros 500. Que vai cumprir, porque temos um Deus que é soberano e está no controle da minha vida e da tua vida. A gente precisa entender isso. O propósito de Deus vai ser cumprido nas nossas vidas. Agora, como? O maior propósito que Deus tem é me salvar e te salvar. Então acabou, meu filho, ele vai salvar a gente, vai salvar a minha vida, a tua vida. Agora, como que a gente vai chegar lá no final da nossa vida? Cabe a gente escolher. Essa noite é profética, meu irmão, saia daqui crendo. Sabe por que eu estou falando isso? Abra a tua Bíblia em Lucas. Isso é bem rapidinho, né, meu? Pode ficar aqui, Cláudio, um pouquinho? Ou você precisa ir lá ver lá? Pode ir. Ela deixa com o Rodrigo. Ela é uma bênção, cara. Ela não para. Ô, menina. Ela falou que o trabalho que o Levi não deu, a Eloá dá. Diz que o Levi só chorava. A Eloá só corre. Ela entra assim. Não era, quando ela entra aqui, você vai ver no final, ela entra aqui, ela vem direto aqui, aquela que vem no púlpito. Lucas, capítulo 4. Quem achou? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler a partir do verso 24. 4 e 24. A gente vai ler até o verso 30.
Ou melhor, na verdade a gente pode ler até o 29. Diz assim: e disse, em verdade lhes digo, que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Jesus que está falando isso. Aí ele diz, pode voltar isso. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, de maneira que houve uma grande fome em toda a terra. 26. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Para por aí, não precisa mudar não. Olha só, Jesus está sendo indagado. Jesus estava onde? Jesus estava em Nazaré, a terra que ele foi criado, a terra onde Jesus cresceu. É a mesma coisa. Quem nasceu aqui em Biritiba? É a mesma coisa que você está hoje aqui em Biritiba, e você nasceu, foi criado aqui. Jesus, no caso, não nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, mas é criado em Nazaré. Ele foi lá para se cumprir o que a Escritura disse. A Bíblia diz que ele foi criado em Nazaré. Quando chega lá no ministério dele, todo mundo não dá valor a ele. Aí ele começa a fazer essa comparação. Ele diz, é natural, as pessoas não dão valor a um profeta na sua nação. Aí no 25 ele vai dizer, não existia muitas outras viúvas lá. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando os céus foi fechado por 3 anos e meio. Quem lembra dessa história? Depois a gente vai para ela lá. De maneira que houve uma grande fome em toda a terra. E o 26 vai dizer, contudo Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Serepta, na região de Sidom. O que acontece? Se a gente for para a história, eu anotei aqui, a história está lá em 1 Reis capítulo 17. A Bíblia diz que em capítulo 17 se levanta o profeta Elias. O profeta Elias vai lá em Acabe e falou assim, segundo a minha palavra não vai chover, e você vai ficar sem chover enquanto eu não orar e não abençoar, não chove. Aí a Bíblia diz que ali aquela terra fica 3 anos e meio sem chover. A Bíblia diz que Deus manda isso, obrigado Teco. A Bíblia diz que Deus manda Elias para um lugar, e ele é alimentado pelos corvos, e ele bebe água de um ribeiro. Amém? É isso que acontece. Só que aí o tempo vai passando, não chove, não chove, não chove. O que acontece? A água seca. E no verso 7, Teco, olha só que interessante. No verso Teco, algum tempo depois o riacho secou por falta da chuva na terra. 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias. 9. Vai imediatamente à cidade de Serepta em Sidom e fique lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Amém? Pode parar por aí. Eu só vou contar. O que acontece? Ele está em Israel. Sim ou não? Israel é a terra da bênção, a terra de Deus. A falta de água naquele lugar, todo mundo, quer dizer, se a gente for estudar, né, o ser humano acho que não sei quantos % de água, né, o corpo do ser humano. Olha, 60%, a maior parte do corpo do ser humano é água. Então a gente pode ficar até muitos dias sem comer, mas sem beber água a gente não aguenta. Aí pensa bem, que lugar falta água. Aí Deus manda ele sair de Israel e ir para Serepta. E eu fui lá ver onde que fica Serepta. Serepta fica em Sidom, lá para cima, na terra dos filisteus. Gente, se a gente pensar naturalmente, é um negócio que sai do nosso entendimento. Porque se eu estou num lugar, onde o lugar é abençoado, onde Deus está cuidando, e na hora que Deus vai prover uma bênção, Ele fala, sai desse lugar e vai para um lugar, pensa num lugar pior, que podia ter ido, era para a terra dos filisteus. O povo que não servia a Deus, servia a outros deuses, que não estava nem aí com a hora do Brasil, mas Deus manda o quê? O profeta ir para onde? Para Serepta, na terra dos filisteus. E aí todo mundo conhece, eu não vou ler não, Teco, aqui, mas todo mundo conhece. A Bíblia diz que ele chega lá e falou, me dá um pouco de água. Ou o que ele vai pedir? Água, num lugar onde não tinha água. Aquela mulher até arruma um pouco de água para ele, depois falou, agora vai lá e me faz um bolo. Ele falou, não tenho, a gente só tem um pouquinho de farinha aqui. Ele falou, faz o seguinte, faz o que eu estou te pedindo, que não vai faltar farinha, não vai faltar bolo para você, enquanto tiver essa fome não vai faltar. Eu já fiz a conta, um dia eu fiz uma conta, eu acho que aquela mulher deve ter comido mais de 3.000 bolos, ou mais de 1.000 bolos,
Porque se você pegar lá 3 alimentações por dia durante 3 anos, ela comeu mais de 1000 bolos por dia, se ela fosse em 3 anos, né? Tudo bem, já tinha passado um tempinho, mas vamos arredondar, no mínimo uns 1000 bolos aquela mulher comeu. Agora, o que me chama a atenção não é o bolo ser multiplicado, a farinha ser multiplicada, é porque ele estava lá, onde? Em Sarepta. Ele não estava em Israel. E isso começa a me chamar a atenção a um tanto de coisa. Mas a primeira coisa, ou melhor, a única coisa que eu quero te falar, sabe o que você precisa entender? Que antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação que você está passando, que a obediência é mais importante do que qualquer outra coisa. A importância está na frente do lugar que você está. A obediência está na importância do quanto você tem. A obediência está na frente do que você é, de quem você é, de onde você vem, de quem é a sua família. A obediência está na frente de um monte de coisa. E que muitas vezes nós não temos conseguido viver todas as promessas de Deus. Não é porque nós estamos aqui ou deixamos de estar aqui, é porque nos falta o quê? A obediência. A obediência é o mais importante, a obediência é mais importante do que a situação que a gente está contemplando. Talvez você chegou aqui com um monte de coisa para ser resolvido, um monte de coisa sem estar resolvido na tua vida. Agora Deus está falando, se a partir de hoje, é profético aqui nessa noite, se a partir de hoje você sair obedecendo aquilo que Deus te mandar e você cumprir cabalmente aquilo que Deus está mandando, Ele vai colocar as coisas no devido lugar. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus está falando essa noite. Se existem coisas, se existem situações, se existem problemas a serem resolvidos na tua vida, e você sai daqui hoje obedecendo cabalmente, obedecendo exatamente aquilo que Deus está falando ou vai falar a partir de hoje, Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Pastor, mas eu sou muito fraquinho. Pastor, mas eu tenho minhas limitações. Meu irmão, eu tenho mais limitação que vocês tudo. Agora, o que a gente precisa é obedecer. Qual foi a diferença daquela mulher? A obediência. Ela não olhou para o problema, ela não olhou para a falta de chuva, ela não olhou para a cidade que ela estava, ela não olhou para nada. O profeta só disse assim: me dá um pouco de água aí. Se a gente continuar ali, pode ir, quer ver? Vai imediatamente à cidade ali, Ela foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva e estava colhendo uns gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para beber? Ao 11, o que ela fala? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Sabe por quê? Porque só a água gera um grande milagre ela dar. Porque às vezes eu e você, nós temos uma caixa d'água em casa e não temos coragem de dar um copo d'água. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de Deus. Eu não estou falando para a pessoa, não. Eu estou falando de relacionamento com Deus. A nossa caixa d'água está transbordando e Deus está falando: eu só quero um copo d'água. E a gente não tem coragem de dar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A obediência é mais importante do que qualquer situação que você está passando. A obediência é mais importante do que tudo aquilo que você está vivendo. A tempestade, um monte que você tem que passar, a muralha que está te cercando, o medo que te segura. A obediência é mais importante do que qualquer coisa. Você está entendendo por que Jesus está falando com aquele povo? Vocês acham só porque vocês nasceram aqui em Nazaré? Vocês acham só porque vocês estão aqui, vocês são melhor do que os outros? Vem cá, por que você acha que Deus mandou o profeta ir lá em Sarepta e pegar aquela mulher e fazer com que a mulher não passasse fome no meio da escassez? Deus está falando com algumas pessoas aqui, inclusive comigo. Chegou a hora de vocês obedecerem a Deus, independente da situação que você está passando. Não é para a gente ser levado pela onda. Inclusive o Tiago vai falar isso. Que eu e você não sejamos como a onda do mar. Hoje eu estou aqui, amanhã estou lá, um dia eu estou alto, outro dia eu acabou! A obediência é mais importante do que qualquer situação que você está passando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém?
Volta de novo lá, Teto, em Lucas. Gente, eu não tinha uma palavra para pregar, não tinha mesmo. Eu estava com essa palavra na minha cabeça aqui, ó. Aí eu cheguei e ainda fiquei meio assim, porque o pastor Valdir disse que ia vir hoje. Eu falei, cara, eu vou ficar tranquilo, que eu estou numa correria, procurando carro hoje a tarde inteira. Graças a Deus, olha por mim que amanhã eu vou ver um carro. É o carro que eu preciso desse carro. E eu só achei um até agora, desde que eu estou procurando. E aí eu vou ver esse carro lá em Santa Isabel amanhã. E aí, hoje eu não tive tempo. Aí eu falei, pastor Valdir falou que vai vir na igreja de qualquer coisa. O pastor Valdir deixou uma palavra. Mas eu estou com essa palavra na minha cabeça. Aí em Lucas, a Bíblia diz que, aí a palavra continua, né? Ele foi lá ao 24, ele disse que em verdade lhe digo que nenhum profeta aceita na sua própria terra. Aí o 24 ele falou da mulher, né? Pode pôr 25, por favor. Que tinha um tanto de gente lá em Israel. E aí no 26 ele fala assim, mas o profeta foi lá em Serepta. O 26, por favor. Aí ele falou, foi lá em Serepta, na região de Sidom. Se você olhar no mapa, eu até olhei hoje no mapa, Israel está aqui, a Galileia está aqui, Nazaré, bem para cima aqui está Sidom, aqui embaixo, e Tiro um pouquinho mais para cima, na região da Filisteia, dos filisteus. Então ele sai do lugar da bênção, o profeta, e vai lá no meio do povo ímpio e vai abençoar uma mulher. Por quê? Porque a obediência é mais importante do que qualquer outra coisa. Amém? Aí, Jesus não estando satisfeito, ele dá mais um exemplo. Olha o que ele fala. O 27. Também não havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu? O profeta, e nenhum deles foi, o profeta, né? Eliseu, o profeta, e nenhum deles foi purificado, a não ser o quê? Naamã, o sírio. 28, para a gente encerrar. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Volta no 27, por favor. Aí Jesus dá mais um exemplo. Aí ele fala assim, não tinha um monte de leproso em Israel no tempo do profeta Eliseu? Sim ou não? Tinha. Mas engraçado, o profeta não purificou, não sarou ninguém. Ele vai sarar quem? Naamã. Um estrangeiro de outra nação, que ainda era chefe do quê? De um exército. Gente, isso é interessante. Abra para mim, se você quiser abrir, por favor, né? Está em 2 Reis capítulo 5 essa história. 2 Reis capítulo 5 vai falar isso. Naamã era um chefe do exército. Ele tinha a lepra, ele andava com aquilo tudo escondido, com a farda por cima para ninguém ver a limitação dele. Mas tinha uma moça, que era uma moça de Deus, que estava lá. Falou assim, se meu senhor fosse lá, tem um profeta, ele ia ser curado. A Bíblia diz que esse homem sai de lá, de onde ele estava, e ele vai lá no rei de Israel. O rei de Israel não entendeu nada. Aí chega a notícia para Eliseu e ele vai lá falar com Eliseu. E aí todo mundo sabe a história. A Bíblia diz que Eliseu fala assim, vai lá, mergulha na água lá 7 vezes. Ele fica chateado. Você quer? Aí tu fugindo, está te pedindo nada demais. Está pedindo nada demais. Mergulha, a Bíblia diz que ele mergulha. Outro dia eu ministrei sobre isso, quem lembra? Lembra? Mergulha sobre isso. Eu ministrei sobre isso. Ele mergulha 1, 2 vezes, 3, 7 vezes ele sai, está limpinho. Aí ele vai lá falar com o profeta. Aí ele chega lá e fala assim, você me abençoou demais. Fica com essa... Não. Aí o profeta, não quero nada não. Você pode ir embora, Deus abençoe a tua vida. Aí ele fala assim, então faz o seguinte, eu posso levar um pouco de terra aqui que eu vou fazer um altar. Até falava sobre isso, né? Ele cumpriu algo que muitos que estavam lá não sabiam, porque aí Deus me falou a segunda coisa. Primeira coisa, a obediência é mais importante do que qualquer outra situação. E a segunda coisa que eu entendo, o segundo ponto que eu entendo, quando Jesus fala aquilo, o milagre que eu e você vivemos, ele precisa trazer transformação. Primeira coisa, presta atenção aqui, para você não perder a bênção. Primeira coisa, a obediência
é mais importante do que a situação que você está vivendo. E a segunda, o milagre que você vai viver precisa trazer transformação. Se a gente voltar para o Novo Testamento, a Bíblia diz que chegou um dia que Jesus encontra 10 leprosos. A Bíblia diz que os 10 foram curados, mas apenas um para agradar. E a Bíblia diz que aquele não era israelita. 10 foram curados, sim ou não? Mas só um foi transformado. Tem um monte de gente que vive dentro da igreja, recebe milagre, mas não vive transformação. Graças a Deus que eu e você estamos aqui. Graças a Deus que nós estamos aqui. Deus está querendo. E às vezes, sabe o que eu vou te falar? Às vezes a transformação não é em mim. Não é em mim, aqui dentro. Mas é quem está em volta de mim precisa ser impactado por essa transformação que você está vivendo. As pessoas que estão em volta de nós, elas precisam ver essa transformação em nós, para que elas consigam viver também uma transformação. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse homem não se contenta em ir lá apenas falar com o profeta. Ele fala, me dá um pouquinho de terra, que eu vou fazer um altar lá, e a partir de agora nós vamos adorar esse seu Deus, Eliseu. Você está entendendo que ele pega aquilo que ele viveu, naquele lugar, naquele momento, aquele milagre, a Bíblia diz que ele transporta aquilo para o lugar onde ele estava. Meu irmão, a gente sabe que os filisteus continuaram sendo filisteus, mas eu tenho certeza que alguma pessoa viveu algo diferente naquele lugar, porque a Bíblia diz que ele foi adorar a Deus naquele lugar da onde ele veio. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, duas coisas eu entendo naquela passagem de Deus, que Jesus fala. Primeiro, a obediência é mais importante que a situação que você está vivendo. E segundo, o milagre que hoje, ou que a partir de hoje você vai começar a ver, ele precisa transformar você e as pessoas que estão em volta de você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa noite é profética. E Deus vai te ajudar a você sair daqui diferente de como você entrou. E quando você sair, você estiver lá fora, e as pessoas vão começar a ver em você algo diferente, você vai lembrar desse dia e vai dizer, opa, Deus começou uma grande obra na minha vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu concluo essa passagem, e aqui foi a mensagem mesmo. É só uma reflexão, a gente podia continuar, não? A gente precisa aceitar esse cuidado de Deus na nossa vida. A gente precisa abrir o coração para receber esse cuidado de Deus. Porque senão a gente vem aqui, volta, vem. Quantas pessoas a gente vê? Essa semana eu falava com a Ed. Eu até fiquei feliz. Conversava com a Emília e com o Rafael ontem. A gente tomou conta da igreja de Arcos, lá em Minas. Foi um socorro que a gente foi dar. A igreja estava lá. Um dia Deus usou o missionário Gabriel e disse assim para o pastor Gelson, se você não tivesse mandado esse casal aqui, essa igreja iria fechar. Não é porque a gente é bom não, né? É porque a gente estava disponível. Vamos lá. Eu fazia um ano que eu estava em Formiga, um dia o pastor me chamou e falou, preciso de vocês em Arcos. Eu falei, beleza, eu cheguei em casa, arruma as coisas aí que a gente vai para Arcos. O quê? Eu vou fora. E a gente morou lá 11 meses em Arcos. Tinha caixa que a gente não chegou nem desmontar. Por quê? Quando a gente foi para Arcos, a gente tinha um armário de cozinha meio velho lá e estava muito ruim. Dava para usar. Mas sabe que a gente já estava cansado. Sabe quando você olha para o móvel e fala, não quero mais esse móvel? Aí a gente deixou, na época a gente deixou até para a Cleia, né? E aí quando a gente chegou em Arcos, não tinha dinheiro para comprar um outro armário de cozinha. Aí a gente deixou dentro das caixas. Falei, não, depois a gente compra e já monta aqui. Ah, fiquei 11 meses lá e não compramos. Voltamos para a Formiga sem comprar o armário. E a gente ficou 11 meses lá. E nesses 11 meses que eu fiquei morando lá, porque depois eu fiquei pastoreando a igreja, o Rafael e a Emília foi para lá, ficou mais um pouco lá, mas eu ia e voltava nos dias de culto e eles morando lá. Mas nesses 11 meses que eu fiquei, eu tanto batizei como eu casei algumas pessoas lá, foi muito interessante. E dessa última vez que eu fui lá, eu encontrei um menino, o Juninho, hoje ele é evangelista, a esposa é missionária, a Josi. Eles passaram por uma situação lá e saíram da igreja. E foram congregar em outros lugares,
tanto de confusão que teve lá, não foi confusão com a igreja, foi com a pessoa que tomava conta da igreja, a pessoa saiu rachando da igreja, e eles foram atrás, e eles na verdade foram um pouquinho, depois eles se mudaram, mas eu sempre orei e falei assim, gente, esse casal é muito bênção, eu não sei que esse casal, e eles foram morar em uma cidade, foram morar em outra, foram morar em outra, e quando eu fui lá agora, dessa última vez, eles estavam voltando para a igreja. E eu cheguei e falei para eles, ô Juninho, eu estou feliz, você está aqui. Eu casei vocês? Ele falou, pastor, o senhor casou, o senhor batizou. E ele disse assim, eu me lembro que a pastora Eliette, eles tinham uma pastelaria. Ele falou assim, a pastora Eliette tinha lá e falou assim, Juninho, por que você não casa? Eu, pastor, eu preciso correr atrás dos meus documentos. Ah, por que você não tem documento? O pastor, eu perdi tudo, eu não tenho RG, não tenho minha carteira. Ele entregava os pastéis, né, Emília? Ele entregava os pastéis, ele não tinha habilitação, a habilitação dele venceu. E ele não tinha habilitação, e a pastora, rapaz, eu vou atrás desses documentos. E aí, até que ele começou a correr atrás desses documentos, foi procurar a certidão de nascimento, tirou o RG, renovou a carteira, e eles tinham um menino já, o Pedro já tinha uns 8, 9 anos de idade, o Pedro hoje está um moço lá, quase 18 anos. E ele tirou o documento. A gente falava assim, rapaz, respeito com a Josi, essa moça está do seu lado aqui trabalhando, você não tem coragem de casar com ela, com um menino de 8 anos de idade. Aí ele começou a correr atrás. E quando eu vi ele lá e a gente começou a conversar, ele falou, pastor, eu agradeço tanto a Deus, porque eu lembro que vocês chegaram aqui, a pastora pegando no meu pé, eu tirei documento, o senhor casou, eu, a Josi. Eu tinha medo, ele tinha medo da pastora bater. A pastora chegava lá, dava uma dura nele, não, pegava ele. Aí ele, o senhor casou, a gente casou numa igreja bem pequenininha lá, assim, que a gente tinha, enfeitamos uma igreja. Aí eu casei, você estava lá já, Emília, quando a gente casou? A Emília tocou, tá vendo? A Emília está aqui que não deixou mentir sozinha. Aí a gente casou eles, a igreja bem pequenininha, batizou eles e estão lá hoje. Aí eu começo a entender como é a importância de a gente chegar num lugar e começar a fazer diferença. A bênção que está sobre a minha vida, ela tem que abençoar a vida de outras pessoas. Foi isso que eu começo a entender com a vida desse camarada. Quando ele fala, me dá um pouco de terra que eu vou levar lá para mim. Aí sabe o que eu me lembro? Quando eu falo para você que a gente podia ficar até amanhã falando sobre isso, sabe o que eu me lembro? A mulher que estava lá no poço, não é verdade? Naquele poço que Jesus passa lá, a Bíblia diz que ela toda cheia de medos, cheia de insegurança, pegando água meio-dia, que não era hora de pegar água. A Bíblia diz que não era hora, ou melhor, a Bíblia não diz, mas a gente imagina. Você vai fazer alguma coisa num sol escaldante, a tendência é de você fazer de manhã. Você não vai fazer isso meio-dia, buscar água no poço. Não, eu vou tirar água de manhã cedo. Primeiro que a água está fria, não tem sol, o sol está mais tranquilo. Mas a Bíblia diz que era no meio do dia. Jesus vai lá, trata com aquela mulher. A Bíblia diz que aquela mulher volta para a cidade dela. E a Bíblia diz que a partir daquele momento ela começou, vem cá, eu encontrei o Messias, aquele que a gente tanto procurava. Você começa a entender a importância de a gente abrir o nosso coração para que a gente comece a viver uma transformação, para que as pessoas que estão em volta de nós também vivam, porque a gente tem uma hora que a gente tem que quebrar o ciclo. O ciclo precisa ser quebrado, porque senão a gente vai ficar repetindo os mesmos problemas, as mesmas situações, aquilo que eu passei, aquilo que minha mãe passou, aquilo que meu avô passou. Não, uma hora o ciclo precisa ser quebrado, e Deus está falando hoje, nessa noite, que está quebrando ciclos aqui, sabe? Aqueles ciclos viciantes. Ah, porque minha mãe é assim, sua mãe é assim, mas você não é sua mãe, pronto e acabou. Você precisa mudar. Precisa mudar, não dá mais. Não dá mais para viver dessa forma. Não dá mais para viver dessa maneira. Você tem que pegar esses vícios, e a gente é louco para pegar aquilo que é errado. Aquilo que é bom a gente não pega não, sabe? Ah, mas é porque eu na minha casa era assim, meu irmão, tira isso da tua vida, muda a história, muda o ciclo, abre teu coração para Deus fazer algo novo na tua vida, porque há pessoas que vão vir atrás de você, assim como disse, se eu não me engano, Hebreus, levanta os joelhos cansados, põe de pé, né, os joelhos cansados, levanta as mãos e faz um caminho reto, porque há pessoas atrás de você que estão dependendo daquilo que você vive hoje para viver uma bênção amanhã. Quem entendeu, diga glória a Deus. Foi meio confuso, né? Mas Hebreus fala isso, né? Depois você procura para mim. Hebreus vai falar isso,
Oi? Hebreus 12. Seus joelhos, ó. Levante seus joelhos que estão dobrados. Suas mãos que estão cansadas, você levanta e faz um caminho plano, porque há pessoas que atrás de você para caminhar, e é você que tem que fazer esse caminho plano. Sabe por quê? Porque senão a vida, que as pessoas que passaram na tua mente, a vida que elas viveram, estão vivendo ou viveram, vai ser a mesma vida que você está vivendo. E o que adianta você estar aqui? É isso que Jesus está falando. Não adianta você estar aqui em Nazaré, se você não abrir o teu coração para que Deus faça algo novo na tua vida, porque senão você vai viver a mesma coisa que todo mundo está vivendo. Se você não abrir o teu coração, você vai viver esse mesmo ciclo que as pessoas que antes de você viveram. Que o seu avô viveu, que a sua avó viveu, que o seu pai está vivendo, que sua mãe está vivendo. Mas a Bíblia diz, eu tenho coisa nova para fazer na tua vida. É profético nessa noite. Existem coisas novas. Existe algo novo que Deus quer fazer na minha e na tua vida a partir de hoje. Amém? Hebreus 12, 12. Põe para nós aí, Té, por favor. Essas palavras vêm agora. Jesus vai trazendo. Olha aqui, ó. Portanto, fortaleçam as mãos e os joelhos. 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não antes seja. Você está entendendo que a minha bênção, aquilo que eu estou vivendo, ela precisa abençoar a vida de outras pessoas? Olha o que o escritor está dizendo aquela igreja, aquele povo. Ele está dizendo, pegue-se essas mãos cansadas, esses joelhos vacilantes, levanta, fica firme, e faça caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja. Aí a gente está numa rota que o avô vem vivendo uma vida, o pai vem vivendo uma vida, e vai a gente entrar pelo mesmo caminho, ó. Aí a gente, mas eu estou na igreja, mas a vida é a mesma. Ah, mas eu estou em Nazaré. Eu estou em Nazaré. Jesus falou, meu filho, pode ter milhões de pessoas em Nazaré. Sabe quem Deus curou da lepra? O camarada lá na Amã, que era chefe de um povo estrangeiro. Ah, mas eu estou em Nazaré. Sabe quem que Deus providenciou a comida? Foi para a viúva que está em Sarepta. Porque a atitude, ela vai ser muito mais importante do que o contexto que a gente vive. Deus está falando comigo, com você hoje nessa noite. É dia de nós nos levantarmos e dizer, Deus, a partir de hoje eu quero mudança na minha vida. É profético. A gente precisa aceitar esse cuidado de Deus, para que esse testemunho que a gente está vivendo, o que Deus vai fazer a partir de hoje, para esse milagre, ele não mude apenas a minha vida, mas que ele mude a vida das pessoas que estão ao meu lado. Amém? Fica sobre os seus pés. Vamos orar. Eu já estou encerrando. Você pensa aí em alguma música. Feche seus olhos. Você que está em casa também. Se você puder fechar seus olhos, feche. Mas comece a lembrar aí. Não sei o que você precisa. Não sei como que você chegou hoje aqui. A hora que Deus está falando é isso. Só estar aqui não adianta. Porque só estar num lugar, até missa de corpo presente tem. Não é? Quem não ouviu aquele negócio de missa de corpo presente? Só o corpo que está ali, porque hoje não tem mais nada. E Deus não quer isso de mim e de você hoje nessa noite. Deus não quer isso nas nossas vidas a partir de hoje. Eu só ando com uma Bíblia debaixo do braço. Eu só olho algumas coisas que é de crente. Mas no fundo, lá no fundo, nós não estamos vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva. Aí a gente vai continuar no mesmo ciclo, aquele ciclo viciante, né? Que todo mundo passou, eu vou continuar passando. E Deus falou, eu tenho novidade de vida na sua vida. Feche seus olhos, Pai. Nessa noite profética, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nos perdoa se até o dia de hoje nós temos andado como aquele povo que estava em Nazaré, do lado da bênção, mas eles não estavam entendendo. Não. Nós queremos ser como aquela viúva de Sarepta. A tua palavra diz que quando a água foi pedida, ela foi buscar. Deus, quando a ordem foi dada, ela obedeceu. Que seja assim na minha vida e na vida deste povo. Pai, em nome de Jesus, Pai. Olha Naamã, ele abriu mão de tudo que ela tinha.
Tudo que ele tinha. aprender Ele abriu mão de ti. do seu poderio, da Me sua dá autoridade. disposição. E ele foi buscar a tua vontade. Que seja assim nas nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Mais uma vez, Vai falando com Deus nessa noite. Pai, eu quero ser Meu guiado Jesus. por tua direção. Meu Jesus, aleluia. Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão Meu Deus. o que quer de mim. Aleluia. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Pede isso para Deus nessa noite. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir. Diga isso nessa noite. Abra teu coração para Eu não Jesus. vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto, de Põe a mão no seu coração, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite esse renovo esteja sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai, cada um que aqui está. Abençoa cada pedido, abençoa cada vida que está sendo colocada diante do teu altar nessa noite. E vai transformando, transforma, conforme a tua vontade e o teu querer. Pai, é isso que nós pedimos. Você que me assiste, Deus abençoe a tua vida. Que você também viva esse milagre. Que você viva esse renovo. E que você possa testemunhar daquilo que Deus está fazendo em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.